Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira 17. E agora 17, né? 17 de março de 2025. Todos os dias são iguais. Não. Hoje é uma segunda-feira histórica, né? Quanto tempo que o Colorado não acordava campeão? Vamos combinar? Há muito tempo, né? Hoje não é igual, com certeza não é igual. Antes de mais nada, um abraço a todos os colorados. Parabéns pelo campeonato ontem, parabéns pelo título, parabéns pelos envolvidos no jogo. Acho que foi um jogo pegado. No final ali os guris tentaram brigar para tentar aparecer um pouquinho mais do que deveriam. Não apareceram em campo durante o jogo, durante a partida, jogando futebol. Resolveram aparecer no finalzinho ali e tal. Mas em geral foi um bom Granal. Bom Granal de se assistir. Na minha cabeça estava tudo tramado para o Inter ser campeão, mas isso aí é um assunto para um outro podcast. E valeu principalmente aqueles que aceitaram a brincadeira e a corneta que eu fiz ontem no Instagram, não levaram pro coração. Futebol é isso, né? Se não restar a brincadeira entre amigos, a corneta, a flauta, não nos resta nada, porque o dinheiro a gente não chega nem perto deles, né? Enfim, futebol é entretenimento, pessoal, né? A gente tem que levar como entretenimento, nada mais. Reunir com os amigos, fazer churrasco na volta do estádio, gritar como se não houvesse amanhã durante o jogo, chorar se for o caso depois da derrota, comemorar se for o caso depois da vitória. Mas tem que ficar por aí. Não pode passar para briga, não pode passar para ofensa, não pode passar para... Enfim, né? Dito isto, segunda-feira, então, 17 de março de 2025, agora são exatamente 10 horas e 54 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, já em movimento, buscando meu primeiro passageiro do dia, ou a primeira, não sei, a Dani, pode ser uma moça ou pode ser um moço. Eu mesmo sou chamado por Dani por muitas pessoas, conhecidos, desconhecidos, alguns inscritos me... Cancelou a Dani. A Dani, sei lá. Cancelou. Deve ter marcado errado, tava ali no off, mano. 20 pilas pra onde? Melhor essa pro Ernesto, vamos dar ali. Enfim, essa Dani ou esse Dani que eu tava indo buscar tava ali no Hoffman. Eu já ia falar, não sei se vou embarcar, né? Hoffman supermercado, pra quem não sabe. Não sei se vou embarcar, porque esse charrancho com certeza comigo não vai. Mas eu não imagino que nesse horário, até pode ser, né? Dono de casa e tal, aquela coisa toda, faça rancho segunda-feira de manhã. Mas principalmente pelo destino. O destino da corrida era lá no Morro Santa Teresa, Jardim Medianeira, para ser bem preciso. Então não faz sentido na minha cabeça alguém se abalar de lá até aqui para fazer um rancho, né? É isso que eu penso. Eu sempre penso que os ranchos são feitos perto de casa, né? Mas claro que às vezes tem aquela situação e tal, que tem uma promoção diferenciada, um desconto, enfim. O pessoal vira a cidade, roda a cidade, atravessa a cidade para fazer um rancho. É raro, mas acontece, né? Então é isso, né? Segunda-feira, a temperatura está sensacional. Eu não sei o tempo, a temperatura de fato, deve ser uns 20 e poucos graus, eu não vi. Esse carro não tem termômetro, então não vou ficar mais abordando essa questão. Ou só se ela for muito relevante. E a temperatura hoje, na verdade, ela é relevante, porque ela é super favorável para o trabalho, né? Não é frio, não é calor, tá agradável, não impede ninguém que saia de casa. E daqui a pouco já vou desligar o ar-condicionado. Eu liguei para sair porque o carro tava parado embaixo do zinco ali, tá abafado. Então na primeira corrida que eu vou fazer, que vai ser essa primeira provavelmente, tô indo buscar ali no Beco do Império, na Cristalzinho, levar para o Hospital Ernesto Dornelles, R$21. Melhor que a anterior, que era 11,96 das tabeladas ali pro Jardim Medianeira. E com certeza ou não, no Ernesto Dornelles, eu devo ser concorrida, né? Devo ser pifado de lá. O que mais que resta falar? Parabéns aos colorados. Segunda-feira, dia bom. Eu não sei como é que tá a tabela de estagiário, se ele tá querendo nos fuder ou não. Enfim, eu sei que o Zero já tem então pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! O cara não vai pra seleção brasileira de... Tchau, senhor. Obrigado. Tchau. Câmera lenta.
por partes, entrou véia, os dois, um pior que o outro. Agora vamos pro hospital da PUC, 448 na Bento, só tem que me orientar aqui, tio. Se realmente preciso fazer toda aquela volta ali, ou tem que fazer, eu posso ter uma alternativa melhor aqui. Tá marcando lado errado. Vamos fazer um proibidão então? Vamos fazer um proibidão. Eu tô aqui na Ramiro Dávila, pediram pra ficar atrás do hospital, na verdade, não foi na portaria principal. E tocou na Bento, só que eu tô no lado esquerdo da Zen agora, eu não posso, é proibido dobrar pro lado direito. Mas os guris, se passar por cima do corredor do bus, os guris passam, né, pro outro lado. Será que passam? Só não pode ter PTC, daí eu tô fudido. Vou ter que driblar esse ônibus aí, ó. Passar por cima dele. É que dá-lhe? Dá-lhe. Só acelerar um pouquinho aqui, ó. Enfim, viagem histórica, só pra não passar batido e acabar com essa história, com essa brincadeira, com essa corneta, com essas informações que eu passei o domingo em todo postando lá no Insta, né? Viagem histórica. Eu fiz questão de. Depois me arrependi, né? Não gravei, deveria ter gravado. O velho, até ele ia curtir se eu dissesse que ia estar na internet. O velho bem. Apesar da pouca mobilidade ou zero mobilidade, bem antenado, estava escutando Bola das Costas, ele veio comentando e tal. Colorado, né? Fiz questão de perguntar, só ele pensa colorado, ele melhor assim, com os olhos brilhando, sabe? Agora vamos fazer um proibidão, ó. Não tem nem EPTC, não tem. Agora a gente pega o corredor, abre um espacinho pro bid que vem vindo atrás de mim e feito. Isso aqui é errado, tá, pessoal? Isso aqui é multa. Então, se liguem, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu fiz questão de comentar com eles. Eu preciso confessar uma coisa pro senhor, é melhor assim. Ele me disse, o senhor é gremista? Sim, sou gremista. Mas não é isso que eu tenho que confessar, isso aí é um motivo de orgulho pra mim. Eu tenho que confessar que o senhor é o primeiro passageiro colorado campeão que eu carrego toda a minha vida. Ele me olhou assim com os olhos. Mas faz 9 anos que o Inter ganhou. Exatamente, eu sou motorista há 7, falei pra ele. Há 7 anos que eu sou motorista e nunca te levar no Colorado campeão. Ele disse, pois é, não sei o que, bababá, enfim. Dito isto, registrado viagem histórica. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, sinto muito, mas não sinto nada. Vamos pegar agora o passageiro, que eu não vi o nome aqui na Bento Gonçalves, e levar para o hospital da PUC. Só para não passar batido, não vai ser o último feedback sobre o Moisés que eu vou dar agora. Mas cada vez vai ser mais espaçado os comentários em relação ao carro, porque já está entrando na rotina, né? Mas tem uma coisa que eu não comentei a respeito do Moisés, que eu achei sensacional: o silêncio do motor desse carro. É impressionante como esse carro é silencioso, principalmente quando eu tô quarta marcha, por exemplo. Ele é tão silencioso que eu esqueço às vezes de colocar uma quinta. Tu pega, vai, o carro parece que um elétrico, parece um bid, né? E, enfim, só para comentar isso aí, eu não tinha comentado ainda. Fiz o retorno, tô aqui na Cristiano Fischer, larguei no Hospital da PUC, peguei ali mesmo. E agora pegar na Carlos Gomes para levar aqui para baixo no bairro Jardim Botânico, na rua Felizardo. Mais um passageiro aqui. Todos de X por enquanto. E daqui a pouco eu desligo ele quando começar as putarias do meio-dia, né? Agora são 10 pro meio-dia. Daqui a pouco eu desligo o X. E vamos ver o que acontece. Pensa na zia que eu tô. Pensa na zia. Mas eu não tenho nada pra zia aqui. Eu tenho em casa, esqueci de pegar. Vai para você tá mal mesmo. Não tem tudo. Não tem tudo, é tu mesmo. Hoje pela primeira vez na história, na minha história, de quase 47 anos, na sinaleira o rapaz me pediu uma água. Minha reação foi sempre um não. Que a gente já tá, né, pré-setado a negar ajuda. E deram a dica, ó, coloca a terceira, que a... Agora não entrou. Hoje de manhã quando foi sair deu certo. Coloca a terceira, que a ré entra, que é uma delícia.
Exatamente. O problema é fazer isso na hora que tu tá manobrando no trânsito, né? Mas o cara se acostuma, depois de um tempo o cara nem se deu conta mais de fazer a ré. Por exemplo, eu tava pensando sobre como é que era a ré do Gaspar, não lembro. Eu esqueci. Não lembro se era em cima da esquerda, a esquerda da primeira, ou se era embaixo da quinta, como é a grande maioria, né? Não lembro, sinceramente eu não lembro. O cara se acostuma tanto com essas coisas tão parecem banais, enfim. Parei aqui pra mijar, primeira mijadinha do dia, agora são 12h33. Vou mostrar pra vocês, pra não dizer que eu tô mentindo. Gostei dessa, de vez em quando eu vou fazer isso. 12h33, estou aqui na Dolores Alcaraz com a Borges Medeiros. A última viagem eu deixei aqui no TJ. A moça que eu peguei lá no Petrópolis, na rua Pirapó, trouxe pra cá, sabia que não ia tocar, que não toca esse horário, o pessoal tá vindo, né? Então, mas a corrida foi ok, 17 pilas a corrida para 7 km, deu 22 minutos, eu acho. Dentro do contexto, nada de mais, nada de menos também. E daí eu pensei, postura trapézio na sequência, rodar a primeira mijadinha e ficar zerado para a hora da putaria, que é a hora das escolas, né? De agora até 1h30, 15 para as 2. Tem dado uma dinâmica, se bem posicionado, não necessariamente verdadeira, não necessariamente rentável, mas tem dado, né? Só que agora eu preciso me movimentar. Não posso ficar parado esperando corrida ali, que ali não vai tocar. Então eu tenho que ir em direção ao bairro do Menino Deus. E é isso que eu tô fazendo. Pegar Ipiranga aqui, Mosteixeira, na primeira vaga. Se não tocar até lá, eu paro e espero o meu principal passageiro do dia, o próximo. Foi legal, foi legal. Tem umas pintas que não dá pra entender o que passa na cabeça, né? Puta que pariu, tio. Só pra não passar batido. 1h14, tô aqui no meio do travesseiro, Bordini com a Dona Laura, buscar na Lucas pra levar pra Carlos Gomes. 15 pila de comfort com 6 de dinâmico. Nada mais. Trouxe pra senhora aqui pra Bordini, né? Bem no meio da confusão do trânsito e tal. O destino dela é a esquerda, não tem como estacionar, tá cheio de carro aqui na minha esquerda e tal, nem vaga de garagem tinha no prédio. Eu parei bem coladinho nos carros aqui, achei um buraco perfeito para ela abrir a porta e descer. Ela queria descer pela direita. Não, senhora, só um pouquinho, falei pra ela. Desce pela esquerda, né? Olha essa quantidade de carro que tá descendo aí. Ai, eu não tinha me dado conta. Porra! Que mundo que tu vive, ô merda. Puta que pariu, tia. O pessoal não se atira, né? Agora há pouco fui pegar um gurizão lá, que eu acho que é professor do Padre Rambo. Daí tinha um canteiro de grama e a pedra, né, da calçada que dava acesso à rua. E ele paradinho na pedra, né? Me esperando. Daí eu tô chegando, levantou o braço, tudo certo. Daí tô chegando, ele pegou e veio pra grama pra embarcar. Porra, velho, te liga! Por que tu precisa Falei pra ele, cara, por que tu foi pro mato pra entrar dentro do carro? Como assim? Eu não entendi, velho. Olha teus pés, deve tá cheio de grama, agora tá tudo dentro do carro, velho. Porra, te liga! Pô, tem que dar uns te liga nessa, né? Puta que pariu, tia. Puta que pariu. Mas você dá uns te liga nesses passageiros de vez em quando, porra. É tão fácil as coisas, as pessoas que atrapalham que Puta que pariu, eu fico de cara com essas faltas de noção, falta de percepção, falta de senso, falta de tato. Porra! Vamos se ajudar. A vida é fácil. A gente que dificulta às vezes, não é verdade? Ou tô errado? Vocês estão sentindo uma vibe diferente? Esquentou o celular. Vocês estão sentindo uma vibe diferente? Como se tivéssemos atravessado um portal, como se tivéssemos encerrado um ciclo, como se tudo fosse novidade a partir de agora. Não sei, eu tô com essa vibe. Eu tô até comemorando o título do Internacional. Parece que se encerrou um ciclo e começou outro. Esse sentimento que eu tô. E é só um sentimento, feeling. As últimas 2 senhoras que eu carreguei, a dona Carmen, que entrou num Argo branco. Ai, mas é igual ao teu, moço, dizia ela pra mim. Chegou eu, um Argo branco e eu atrás, né? Ela entrou no Argo.
Eu fiquei parado esperando o Stella, errou, né? Dito e feito, puf, veio. Ai, desculpe, moço, me atrapalhei, carro igual. Disse, não é igual. Enfim, desceu, desejou tudo de bom, que Deus me ilumine e me acompanhe. Eu disse, olha, coisa linda, né? Aí finalizei, peguei a Dona Maria ali na Carlos Gomes, passou aqui pra Pedro Bittencourt, no Passo da Areia. E... Opa! No suporte pediu arrego, agora tem que arrumar. E a mesma coisa. Tudo de bom, que Deus te acompanhe, disseram pra senhora pra mim. Isso, meu Deus, eu não tô louco. Eu tô. Eu ia mostrar aqui, né? Tô aqui, ó, são 2h15 da tarde. Eu tô aqui na rua Pedro Bittencourt, o mapa tá ao contrário. Ali na frente é João Varg, Shopping Porto Caminho Verde, tá ao contrário, mapa. Não sei porque que ele virou de cabeça pra baixo, mas enfim. Quando eu andar, se mover, ele se atualiza. Ah, eu acho que eu tô louco mesmo. Eu não quero falar de alguém. Hashtag fica a dica aí, ó. Quer um sonzinho gostoso, bom de ouvir, voz de boa, uma baladinha interessante. Vera Louca, o álbum dos 10 anos, 20 anos dele, sei lá. Vai ser o álbum mais tocado no Spotify, se procurar lá tu vai ver. Versão ao vivo. Abertura do Mr. P, show gravado na Opinião. Tem no YouTube também, show completo. Outro dia eu vi, num domingo de tarde desse, chovendo, chorando. Chorava lá no Cafofo. Fazia faxina, faz tempo isso, né? Porque a faxina lá não sei quando foi a última vez. Mas enfim. E... bem leve, gostoso, um rockzinho, né, gaúcho, com o nosso sotaque. Eu tô falando pra quem é porto-alegrense, pra quem é gaúcho, né, com o nosso sotaque. Enfim, tô escutando agora. Coloquei ele pra tocar tocou no aleatório, no shift. E daí eu coloquei ele pra tocar na reprodução, enfim, na sequência. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Sim, modo pet ativado, só pra registrar e não passar batido. Faz dias que eu não venho no Pegasus. Dias mesmo, talvez semanas. Quiçá meses não. Chego aqui no Pegasus, posto esse que tem na Ipiranga, esquina com São Francisco. Pro combo, né? Mijar, almoçar e abastecer. Não abasteci ainda hoje. Vou colocar 100 pilinhas a propósito. Eu enchi o tanque na sexta. Depois eu coloquei 100 no sábado. E eu acho que vai rolar sim. E trabalhei sábado, rodei um pouquinho antes do domingo, mas não para trabalhar. E agora eu vou colocar mais 100 e vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai dar tudo certo. E tá fazendo 11 ponto qualquer coisa aqui. 11.2 desde que eu comecei. E hoje 9.6. Tudo bom, amigo? Bom dia, boa tarde. Sente comum, por favor. Então é isso, são 2h39 da tarde, vou abastecer aqui, depois vou mijar e almoçar. Peguei. Fui rápido no gatilho e deu certo. Parecia eu na semana da Stephanie, lembra disso? Desculpe, não tem nenhum novo membro no canal nos últimos dias. Então, enfim, não teve cenas repugnantes. Só para não passar batido. Mas quando eu tava aqui na reta final, aos 45 do segundo tempo do meu almoço, eu ativei o X, ativei o Comfort, então com um turbo de 61, eu nem pensei, puf! 61 agora me serve, agora são 10 para as 3 da tarde, 37 minutos a viagem, consegui, deu certo, fui rápido no gatilho, aceitei, a corrida caiu pra mim e a Fabiana tá ali me esperando, provavelmente linda. Não, linda depende do ponto de vista, né? E também não é pra isso que eu vivo, né? Não é pra correr atrás de passageiro lindo, é pra correr atrás de passageiro cheiroso, isso sim. Porque a beleza ela é relativa e tem coisas que o cara não pode resolver, né? Tipo, a beleza, o cara é feio, ponto. Ah, existem procedimentos estéticos, patati, patatá. Eu não dou bola pra isso, tá? Só pra deixar bem claro.
Não me importo com... Agora, cheirosinho, todo mundo deve estar. Não é que pode estar, deve estar. É o mínimo. Em Girene, a ré ainda não peguei a mãe ainda. Mas enfim, uma hora vai. É limpo e cheiroso, acho que é obrigação, né? Uma vida social do... Enfim, mas eu vou só pela viagem. Acho que o Moisés deu risada, ficou feliz com o envolvimento que a gente vai ter agora. Vamos pegar a Fabiana aqui na Domingos Crescêncio. Viagem de 60 com 92. Desculpe o arroto aí, foi voluntário da minha parte. E Sapucaiaiá, 37 km, lá no meião da Sapucaiaiá. Vamos dar-lhe. Chegar lá perto das 4, depois eu acho que eu volto. E se passar 10, 15 minutos não conseguir uma viagem direto, pega a estrada e volto vazio mesmo. Aqui em Canoas tem corrida. Em qualquer coisa de Sapucaí até o aeroporto é no máximo 20 minutos, né? E a partir de ali já tem corrida. Então tá valendo isso aí. 60 com 92 para Sapucaiaiá, às 10 para as 3 da tarde, mesmo que eu volte vazio, ou parte do trecho vazio, tá valendo. Vamos lá então pegar a Fabiana aqui no Domingos Crescêncio, do bairro Santana, e colocar o Moisés. É isso mesmo. Colocar o Moisés lá na BR-116. Ele já pegou a Freeway até Cachucha no final de semana. Foi um trecho pequeno, é verdade, 10 km, nem isso. Agora vou pegar um pouquinho mais, se divertir. Por sinal, esse carro é muito gostoso na cidade, na estrada, então ele é silencioso. Já comentei hoje, né? Ele é tão silencioso. Já comentei. Que eu esquento de passar a quinta. Quando chega na quarta, o carro desenvolve, vai numa velocidade gostosa, aquela coisa toda. Eu não costumo correr, não passo de 80, muito raro eu passar de 80, mesmo na estrada. Porque não é pra isso que eu tô aqui, né? Eu tô aqui só pra levar. Eu sou rápido, não sou veloz. Tem muita diferença disso. A rapidez e a velocidade são ali, ó. Rápido é não perder tempo, né? Ocupar o espaço vazio sempre, não ratear, não ficar mosqueando na sinaleira, pegar o caminho mais curto, aquela coisa toda. Veloz, sair correndo por aí que nem um louco desvarado. Não, eu não sou veloz, eu sou rápido. Procuro ser, pelo menos, né? E daí, às vezes, nas oportunidades que eu cheguei na velocidade alta com o Moisés, esquecia de passar quinta, porque o carro é silencioso e vai assim, que é uma delícia. Uma maravilha. Pode tirar o feijão antes, né? Isso é o mínimo da minha parte também. Enfim, pelo jeito ela tá ali na saída dos funcionários do hospital do Instituto de Cardiologia aqui no Domingos Crescêncio. Pela posição do mapa, eu não vi o número. Pela posição do mapa, é na saída dos funcionários. Então deve ser uma funcionária do Cardiologia. Deve estar indo ou para o hospital. Não lembro onde é que é o hospital de Sapucaí, mas deve ter, né? Não lembro, mas acho que deve ter. Ou para o posto de saúde, enfim. Para transferência de plantão. Depois que sai, pega até um para voltar, né? Quem sabe. Ó meu bom Jesus, que morreste na cruz para me salvar, perdoai todos os meus pecados. Eu não posso perder o tururu. Perdoai todos os meus pecados, porque eu me arrependo deles e eu não quero mais pecar. Ó meu bom Jesus, que tu que morreste na cruz para me salvar, perdoai os meus pecados, todos aqueles. Eu me arrependo deles, eu não vou mais pecar. Ó meu bom Jesus, tu que morreste na cruz para me salvar, perdoai os meus pecados, meu bruxo. Eu me arrependo deles e eu não quero mais pecar. Por favor, né? Não me vão me atirar pedra porque eu brinquei com uma oração. Mas agora é hora de rezar. Cheguei aqui, perfeita viagem, sensacional, passageira quietinha, tava pronta na frente lá do Cardiologia me esperando. Rapidinha a viagem, Moisés deu risada na estrada, cantou pneu. Só que agora tem que rezar para voltar, né? Não pretendo voltar vazio, mas não vou ficar fazendo muito tempo aqui. Agora são... Que horas são agora? 25, ó, tururu de novo. Não posso perder. Vou ser breve aqui, são 25 para as 4. Vou dar uns 10, 15 minutos no máximo parado, se for o caso. Se tocar corrida daqui de Sapucaí para Esteio, para Canoas, vamos dar no meio, quer nem saber, vamos. E Porto Alegre então, vamos cantando, dando risada e cantando. Rua das Abelhas. Pareceu um tururu aqui pra Rua das Abelhas. Não vou fazer Rua das Abelhas. Vou dar uma volta pro Sapucaí. Eu não faço a menor ideia que bairro é esse.
Vamos junto aqui, conhecer Sapucaia. Essa aqui é a rua Monte Castelo, não deixei pra minha passageira, se passou 11 minutos e eu não aguento mais ficar parado. Agora peguei a rua São Luís, vou em direção a lá. Essa aqui eu tô paralela à avenida principal, vou pegar a principal ali. É até o Delmiro, eu acho, né? O Cambuim. Aqui tem um monte de Cambuim. Tem bairro Cambuim, tem avenida Cambuim, rua Cambuim. Saco cheio, sabe? Eu fico pensando por que eu faço essas merdas. Porque a corrida era boa. Pô, não dá pra deixar passar batido 61 pila às 3 horas da tarde pra 35 minutos. Até acho que fiz mais rápido do que esses 35 minutos. Não dá pra passar batido. Claro que não. O cara para em Sapucaia e não toca. Tocou, um monte de tururu, é verdade. Vai tudo pra cá. Tudo corredinha de 6, 7 pilas. Não vou ficar, senão entro numa noia, estagiário, acho que eu tô gostando e fico. Vou pegar a esquerda aqui então na rua Avenida Assis Brasil. Ó, tem Assis Brasil aqui em Sapucaia. Vamos ver qual é que é da Assis Brasil. Vou entrar aqui à esquerda. E ali já acabou a Assis Brasil. Na verdade ela... Aqui deve ser o começo dela. Vamos ver o número aqui. Aqui é o começo dela, número 47. Ela vai para as minhas costas. Não sabia que existia essa avenida. E a próxima é a João Pereira de Vargas. Ó, nem Cambuim, nem Teodomiro. João Pereira de Vargas. Se eu for à direita eu vou em direção à BR-116. Se eu for à esquerda eu vou em direção à ERS-118. Vou à direita. Eu sei que o centro de Sapucaia é para a direita, então talvez eu tenha mais chance de pegar um passageiro lá. Só talvez, né? Nunca se sabe. Lembrando que Sapucaia, para quem não sabe, é um município na região metropolitana de Porto Alegre, mais ou menos uns 30 quilômetros ao norte de Porto Alegre. Uma cidade, dá para se dizer, uma cidade dormitória, apesar de ter algumas indústrias aqui. Por exemplo, acho que a Gerdau tem sede aqui, né? A Pepsi também acho que tem sede aqui. Mas basicamente a população trabalha em Porto Alegre. Claro que tem uma vida aqui, acontece algumas coisas e tal, mas em geral nesse horário... Ó, tem um túnel em Sapucaia. Eu não vou dizer que eu não sabia que tinha um túnel em Sapucaia, mas se eu passei 5 vezes na minha vida nesse túnel, foi muito. Vamos passar por ele. O Nacional, ainda existe o Nacional, não sabia que existia o Nacional. Ué, por que tá buzinando? Deve estar chamando a atenção de alguém. Abriu o sinal. Amarelo piscante da meia-noite às 5 da manhã. Isso podia acontecer em Porto Alegre também, né? Ó, abriu o sinal, vão seguir, vão pegar o túnel de Sapucaia. Isso aqui é num prédio que parece um shopping, Classic Center. Será que é shopping? Ó, eu vou pegar aquela avenida ali de cima, rua 7 de setembro. Não vou não. Olha o túnel. Entramos no túnel, respirei fundo e uma luz no fim do túnel e saímos do túnel. Deixa eu pegar a faixa da esquerda aqui, que essa aqui é para retorno, pelo que eu tô vendo aqui. Eu não quero fazer retorno. Ah, não precisava, é só seguir reto mesmo. Enfim, eu vou mais um pouco, não sei para onde eu tô indo agora. Agora já me perdi. Me perdi não, eu sei que eu tô indo pra oeste, né? Mas o centro parece que não tem mais centro aqui, tio. Deixa eu ver. Avenida Rubem Berta, é isso mesmo? Eu estou na Avenida Rubem Berta. Mudou de nome, eu nem vi. Eu sei que essa Rubem Berta vai pra São Leopoldo, mas eu não vou pra São Leopoldo vazio. Então tem que pegar a esquerda aqui. Vou pegar a esquerda nessa aqui, dar uma volta aqui por dentro. Avenida Lúcio Bittencourt, na próxima esquerda ali. Ó, mãozinha velho, ó. Me lembro quando eu era criança, esses mons aí, ó. Ah, já parei nesse posto um monte de vezes. Um monte de vezes. Esse posto aqui eu já parei um monte de vezes. Esse posto Shell que tá aqui à direita.
quando era criança, o Monza, esse modelinho aí, ó, na verdade era o SLZ, né? Não é SLE. Era o top das galáxias, o pica das galáxias, né? Era o carro mais luxuoso que existia naquela época, fabricado no Brasil, pelo menos. Na época o carro importado era raro e caro pra caralho. Viram que havia um tanque ali. Vou dobrar à direita ali, vocês já vão entender por quê. Vocês já vão entender por que eu vou dobrar à direita. Primeiro porque eu tô sem passageiro, né? Tô indo em direção, sabe-se lá onde. Não, perdi meu tempo. Perdi meu tempo. Não valeu a pena dobrar da direita. Ah, meu Deus do céu, que papagaiado. Pegar a esquerda agora na rua 7 Otaviano do Silveira. Essa que estou é a rua Independência. Ó, temos uma Independência em Sapucaia também, ó. Essa parece ser bem menos trancada do que a nossa. O trem é ali. Ah, agora ratei, agora já não sei, mas eu tô mesmo. O trem achava que margeava a BR-116. Eu tô longe da BR, tch. Bom, esqueci, essa aqui deve ser a estação do trem Sapucaia, né? Não sei se tem mais do que uma estação aqui em Sapucaia do trem. Deve ter. Essa é a estação Sapucaia, acabei de confirmar. Li aqui num totem que tem à minha direita. Essa avenida, Rua 7 de Setembro. Ó, também tem 7 de Setembro em Sapucaia, ó. Tá, e agora, José, se eu for reto aqui, você é onde? Ah, que loucura. Eu tinha que ir em direção Esteio, não em direção... O Waze tá me mandando... Porque como eu tô direcionado, ele abre a viagem pra Porto Alegre, né? Então ele manda pelo caminho mais rápido. Tá mandando pegar a BR. Eu tinha que ir por dentro, pô. Ah, mas se eu for por aqui, eu vou lá perto do Distrito Industrial. Ah, boa ideia. Acho que é uma boa... Pode ser uma boa chance de demanda lá, né? E agora? Será que é uma boa ir pra lá? Vamos indo. Seguir reto, que é tudo residencial. Acabou já o centro de Sapucaia. Eu já não sei mais onde é norte e onde é sul. Ser bem sincero com vocês. Mas eu tô indo em direção ao sul, porque eu tô margeando aqui a linha do Transurb no lado direito. E enfim, eu tô indo em direção ao sul. Onde eu vou sair aqui, tio? Não tem nada nessa merda. Ah, eu nunca passei por aqui, primeira vez. Esse canto de Sapucaia eu nunca tinha vindo. Já fui muito pra aquela região lá do Vargas, Lomba da Palmeira. Aquela região lá do Sapucaia eu fui várias vezes. Agora aqui por essas bandas. Ah, se eu for reto vou sair na 118, daí vou cair lá na Avenida do Parque, na rodovia do Parque. Tenho que dobrar antes. Mas aqui eu não atravesso pra Esteio. Ah, tô rateando. Eu tenho que dobrar antes pra ir pro Distrito Industrial. Ah, só posso pegar a BR-116 e margeando, né? Daí eu faço o retorno e vou lá pro outro lado. É isso que eu vou fazer. Pegar a 118 ali, ó, na frente. Depois eu pego o BR-116 e faço um tururu. Preciso ver um tururu aqui. Mais um tururu. Começou os tururu a aparecer. Tá ficando quente, né? Ó, mais um tururu. Tá, deixa eu ver aqui. Que agora eu preciso pegar essas corridas. Chega de passeio. Hospital Getúlio Vargas. Não, eu não procurei o Hospital Getúlio Vargas. Tocou no Hospital Getúlio Vargas. 9 pilas pra Esteio. Vou fazer só pra me movimentar em direção ao meu destino, pelo menos. Mas passaram quase 15 minutos. Eu tô sem porra nenhuma aqui de corrida. Vazio, rodando, vazio. Por que tu tá parado bem no meio do caminho, mano? Te decide, tchê. Bem no meio da rua, parado com o pisca-alerta ligado. Mas o take é só pra salientar aquilo que eu falei outro dia, algumas vezes, talvez vai repetir inúmeras vezes. Tá sem chamada, sem corrida, te direciona pro hospital mais perto da tua região. Agora foi coincidência.
Coincidência, porque eu não sabia onde estava o hospital, né? Tocou um hospital, né? Sempre tem demanda, é impressionante. Sempre tem gente saindo ou chegando. Aqui à esquerda do Hospital Instituto Vargas, né? Tocou pela rua de trás lá. Deve ser saída de funcionário, sei lá o que. Enfim, nem sabia desse hospital. Tô descobrindo ele agora. Vamos! Deu bom! É pra isso que eu vivo! Viva! Vamos dar ali no meio! Ele trocou, larguei a véia aqui no esteio. Tocou 35 pilas pra 28 km. Santa Casa. Vamos, Ah, que merda, sabe? Mas é claro que eu vou. São 4h09 já. Já faz 30 minutos que eu tô aqui. Fiz 9 pila. Vamos fazer 35 na próxima meia hora. Fechamos a hora com 43. Tá bom? É isso aí, né? Mas enfim. Não me arrependi, na verdade, pela vinda, né? E só vim porque foi bem paga. Praticamente pagou ida e volta. E tava pensando, por que tava pagando 60 com 92 para 34 km? O estagiário não é disso. O estagiário é disso agora, 28 para 35. Essa que é a prática dele. Mas pagou 60 com 92, não questionei. Já caiu na minha conta para 34 km. Foi exatamente isso que eu vim. Então tá certo. No combo, fechei 43, porque eu fiz essa de 9, mais 35, 44, mais 61. 100 pila, 60 km mais ou menos. 70 km. É uma merda, né? Vamos combinar. Mas, em 1h30, talvez. É aquelas contas que o cara tem que fazer e sempre acha que tá errado. Ou sempre acha que tá certo. Vai ter gente defendendo, vai ter gente criticando. Enfim, né? É isso aí, o nosso dia a dia é esse, fazer conta, vai? Se combinar direitinho, todo mundo transa, não consegue, né, Moisés? Puta que pariu. Enfim. Essa é a nossa vida, né? Fazer conta. Não é só economista e investidor da Bolsa de Valores que tem que ficar fazendo conta o dia inteiro. Aqui também. Tem que ser rápido no raciocínio. Olha! 2 celulares, hein? A moça tá correndo o risco de perder 2 celulares. Um no bolso direito e o outro no bolso esquerdo. Imagino que ela deve ter muita gente pra falar, né? Não consegue acomodar todo mundo num só. Tem que guardar nos 2 celulares. Enfim, eu não consigo confiar em alguém que tenha 2 celulares. Tu consegue? Eu não. Ah, eu tenho só pra trabalho porque eu sou Uber. É o do roubo, é do ladrão e eu tenho o meu pessoal. Aí tá, tudo certo, tá? Show de bola. Ah, eu tenho o da empresa, que é com chip, da Claro e o de... Tá, beleza. Agora quem tem... Nunca tinha me acontecido isso. Vocês estão vendo lá ela, ó, de preto? Puta da cara, tá? Comigo, como se eu tivesse culpa. Ela cancelou a viagem, a senhora essa que é lá pra... Na verdade não era Santa Casa, era Anis Dias. Só que do lado do par. Prédio comercial tem lá. Uma consulta tava indo ela. Daí quando eu tô aqui no meio dessa avenida aqui do Esteio, já pra sair da cidade... Ela recebeu mensagem do médico dizendo que a consulta dela tinha que ser reagendada e tal, enfim. Ai, moço, para, vou ter que voltar e tal. Não, tudo bem, senhora, não tem problema, só coloca aí. Eu deveria ter me feito de louco, ter voltado com ela sem fazer nada, finalizar a corrida e pedir a revisão depois. O estagiário paga a viagem completa, sabia disso? Isso não é uma dica. Isso é uma informação. Daí eu disse, não, senhora, só altera aí. Daí ela alterou. Só que ela colocou parada. Deu R$78 a corrida. Eu disse, não, senhora. Ficou nervosa. Ai, tá dando R$78. Disse, não, senhora, a senhora tem que tirar o endereço de Porto Alegre. Deixa só o endereço que eu... Ah, daí ela conseguiu e fez. Daí passou de 35 para 668. Ó, agora 17 pila pra Boqueirão. Vamos dar, né? Vamos voltar picando mesmo. Só pra concluir o assunto da V, nunca tinha acontecido isso comigo. Daí nessa função dela, tipo, alterar, colocou Porto Alegre, daí foi pra 78, daí tirou a parada, e eu paradinho só esperando que ela se organizasse.
E daí ficou, tipo, daqui pra ali onde eu tava, onde eu busquei ela, não sei nem que rua que era o nome da rua, porque eu fui no automático. 668, virou 35 pra 668, beleza, então tá, vamos lá então, senhora, vamos lá. Daí ela continuou mexendo no celular e cancelou a viagem. Apareceu o usuário, cancelou. Eu disparei e disse, não, tá, agora tu desce. Agora tu desce que a gente não é palhaço aqui. Tá lá ela desceu puta na cara comigo. Não, porque não sei o que. A senhora cancelou, eu não posso andar com a senhora. Mas eu lhe pago, não sei o que. Ainda tem o Pix, não tem Pix porra nenhuma. Não quero levar a senhora. Tá aí ela agora, chegou esse carro vermelho, provavelmente vai levar ela, ó. Consegui outro carro mais rápido do que eu consegui a minha corrida pra ir pra Boqueirão agora em Canoas. Mas enfim, né? Nunca tinha acontecido de eu estar rodando com passageiro. Olha, foram mais de... Na Uber, quase 60 mil viagens. Quase 60 mil viagens só de Uber. Nunca aconteceu de eu estar rodando com o passageiro dentro do meu carro e ele cancelar a corrida. Primeira vez. No final das contas, fiquei com 5,88. Tá? Já pedi revisão de novo. Com a esperança que me deu os 35 que tinha me prometido para ir para Porto Alegre. Mas isso aí não vai acontecer. Agora, falando sério, já aconteceu comigo e por mais de uma oportunidade. Tô indo para Porto Alegre, por exemplo, daqui para lá, tá? O passageiro pediu para desembarcar antes. Desembarcou antes, por exemplo, em Canoas, tá? E daí pagou proporcional. Daí o aplicativo recalcula e paga proporcional. 20 pila. É tudo exemplo, tá? Daí digamos que tem me pago 20 pila para Canoas. Já aconteceu. De mais de uma oportunidade eu ir lá pedir revisão. Não, só um pouquinho. Me ofereceram 35. Ela que resolveu porque ela quis. Ela não alterou o endereço. Ela simplesmente desceu antes. E eu ganhei o valor completo. Por mais de uma oportunidade. Tá? A última vez que aconteceu foi com uma mal educada, que eu lembro que ela disse que eu estava à disposição dela. Não, tu tá à minha disposição, se não tô porra nenhuma. Essas viagens com parada, sabe? Eu peguei a menina no Petrópolis, tinha uma parada na 24 para ela pegar a amiga e depois elas iam para uma festa no 4º distrito. Só que quando eu fiz a leitura da corrida, só vi lá que era 4º distrito e fui. E, né, duas coisas que não se deve fazer, na minha opinião: 4º distrito e viagem com parada. Ou seja, combo do horror. Quando chegou na 24, ela disse, eu vou descer lá pra chamar ela e não sei o que, e a gente já volta. Isso, não, negativo, então eu vou finalizar a corrida aqui, faz tempo isso. Vou finalizar a corrida aqui e depois tu pede outro carro. Não, eu pedi com parada justamente pra isso. Não, senhora, a parada é pra embarque e desembarque. Não é pra tu descer lá, falar, terminar de se arrumar com a tua amiga e depois tu vir. Não é pra isso. Não é pra isso que eu vivo, falei pra ela. Daí teve uma discussãozinha ali, que não sei o que, tu tem que ficar à disposição, porque tu já sabia que tinha parada. Não, eu sabia que tinha parada, ponto. Mas não que eu tenho que ficar esperando a tua amiga terminar de se arrumar. Enfim, foi uma discussãozinha assim, aquela coisa gerateta, né? Arranca rabo. Finalizei a corrida e me pagou a proporcional. Disse, não, negativo. Pedi revisão e pá, veio o reajuste e me pagou a viagem completa. Isso não é dica, nem macete, isso é informação. Já aconteceu comigo por mais de uma oportunidade. Eu pedi, não vi o resultado ainda, porque no automático veio lá que eu só ia receber 5,88. Eu reclamei de novo, dizendo que eu não... Enfim, que a mulher cancelou sem a minha consentimento, não sei o que. E vamos ver o que o estagiário mandou fazer. Tá, chegando aqui agora, pegando a rua Dom Pedro, primeiro ou segundo? É só Dom Pedro, né? Nem primeiro nem segundo. Aqui em Esteio, levar pra Avenida Boqueirão, em Canoas. Agora vamos buscar a Raquel aqui na Gildo de Freitas, no final da Boqueirão à direita. Vou levar pro aeroporto, 25 pilinhas. Mas tem uma parada. Tem uma parada. Eu vou fazer igual porque, enfim. O que tem que fazer? Tem coisa que tem que fazer, né? Não tem que... Com raiva, mas vou fazer. 10 para 5 da tarde. Cheguei aqui no aeroporto. Toda a cidade em dinâmico. Mais 4, mais 5, mais 6, nada demais, na verdade. O único lugar que não tem dinâmica é no aeroporto. Moisés sendo Moisés. Ele tocou 23 pilinhas para Senhor dos Passos. Boa, melhor do que essa que eu vim, por sinal. Agora eu vim por 12 km para 25, agora eu vou por 8.
para 23. Centro do Espaço, bem no centro histórico de Porto Alegre. Eita, devo estar lá. Olha só a fila para sair, ó. Tem que ser rápido para embarcar o Marco. Acho que é isso. Senão posso. Tem agora quantos minutos? Passou 2, tem 8. Não, se ele estiver pronto, disposto, cheiroso, tá tudo certo. Enfim, agora são 5h15. Já cheguei em Porto Alegre de volta. Agora vão direto pro centro histórico de Porto Alegre, dali no meio. Olha, o único tempo que eu tava pensando agora que eu não vinha com esses dois velho mala aqui pra Ijuí, fazendo um retorno, porque eu vou lá no Borba, posto do Borba. Só subi a lajeada agora e cheguei. Ah não, teve o tempo lá em Sapucaia, tinha esquecido desse tempo. Teve o tempo de Sapucaia, que foi uns 15 minutos em corrida. E teve o tempo de almoço, que eu tava no modo pet. Foi só o tempo de Sapucaia, na verdade. Sem corrida hoje. Graças a Deus, né? Pra isso que eu vivo. Resultado disso, fechei R$310 a 6h04. Perfeito. Não posso reclamar em nada. Muito pelo contrário, tem que agradecer. Levantar as mãos para o céu e agradecer, se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. PPP. Nem. 7h25 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Avenida São Pedro, bairro São Geraldo. Não sei se você acha que agora parou de tocar. Eu preciso mijar, vou me arrastar até o posto da Ramiro ali. Ver se consigo chegar ali sem chamada no Comfort. E depois começar minha última perna do dia de hoje. Comentei assim, meio que por cima, em tom de piada e tal. Hoje, não lembro exatamente que horário foi. No início desse vídeo, com certeza. Que eu tava com o sentimento que, como se hoje começasse um novo ciclo, né? Muito simbólico e tal. Era um tom de piada, de fato era, em relação à questão do título do Internacional ontem. Porque agora os colorados, depois de tanto tempo, os colorados também foram campeões. E isso aí é inédito para nós. Para mim, como motorista de aplicativo, de fato, nunca transportei colorado campeão. Não deixa de ser uma piada, não deixa de ser uma flauta, não deixa de ser uma corneta. Mas na verdade, de fato eu estava sentindo isso, como se, de fato estou sentindo, que parece que alguma coisa, um novo capítulo começou. E eu vou meio compartilhar com vocês, porque duas situações que aconteceram. Uma aconteceu exatamente há 10 minutos atrás e tem a ver com o canal, mas não aconteceu, na verdade. Não aconteceu, então eu não vou... Me permitam não comentar sobre o fato em si. E a primeira situação de cunho pessoal, quando eu acordei, peguei o celular, tinha uma mensagem lá. São duas situações que... A primeira, no caso, que me fez pensar sobre isso. Quando eu acordei, eu olhei aquela mensagem ali e pensei, parece que as coisas vão mudar a partir de hoje. Parece que agora estamos começando um novo capítulo na minha vida. Estava pensando na minha vida naquele momento, assim, talvez agora seja um recomeço. Eu já me lembrei na mesma hora, né, da questão do Internacional, porque eu já vinha com esse textinho, já tinha pensado em falar isso hoje, caso o Inter fosse campeão. Enfim, vão abrir um novo capítulo na Uber, aquela coisa toda. E agora, faz coisa de 10, 15 minutos, eu recebi um outro contato também, e que pode, de alguma maneira... Eu não vou falar a respeito de nenhum desses dois contatos, porque nada se confirmou, são apenas especulações da minha cabeça. E também não vou falar para não gerar nenhum tipo de expectativa, porque expectativa gera frustrações, né? E para um ansioso como eu, uma frustração pode ser crucial, né? Crucial. Mas, enfim, pode ser que eu esteja pelo menos. Espero que cada um de nós
de vocês que me acompanham estejam começando hoje um novo capítulo, né? Um novo ciclo em nossas vidas. Na verdade, todo o amanhecer, não vou ser coach nesse nível. Todo dia é um novo dia, um novo ciclo e patati patatá. Não vou entrar nessa noia. Mas só queria então compartilhar com vocês isso. Tive 2 contatos hoje, um de cunho estritamente pessoal e um de, posso dizer que profissional, que tem a ver com o canal. E que podem sim, cada um desses 2 fatos, se forem adiante, se concretizarem, representar de fato, daí sim de fato, um recomeço na minha vida. Desculpe a redundância, pessoal e também profissional. Enfim, com certeza, se qualquer coisa dessas aí se realizar, se concretizar, eu trarei aqui sem dúvida alguma, mas é muito cedo para falar a respeito de cada uma dessas situações. Enfim, precisava falar isso com vocês porque se tem uma coisa que esse canal traz é a minha vida, né? Se tem uma pauta nesse canal, se esse canal tem pauta, uma única pauta, é a minha pauta, é a minha vida como motorista, que às vezes até minha vida pessoal eu compartilho muitas vezes aqui. E esse é o objetivo de alguma maneira também, me apoiar, me agarrar. Acho que aqui os guris não vão deixar passar, né? Tá cheio ali, será que eu consigo passar aqui desse lado? Acho que sim, se combinar direitinho todo mundo transa. Vai! A CrossFox resolveu. CrossFox não, Corolla Cross resolveu ocupar todos os espaços. Passei. Enfim, só pra dividir com vocês essa questão aí. É só uma divagação, é só uma. Espero sinceramente que pelo menos uma dessas 2 situações se realizem, ou ambas. E é isso por enquanto. Como diria o Anderson, lá do canal Vibe de 2, que dia incrível, meus amigos. Que dia sensacional, meus amigos. Ok, talvez tenha um pouco de exagero nessa fala. É como diria o Anderson, né? Eu diria que foi um dia ok, né? Que fiz o que tinha que fazer e que às 10h40, na verdade eu fechei antes, mas enfim. Meta batida, 10h40 da noite, aqui na Venceslau Escobar, zona sul de Porto Alegre, já a caminho do Cafofo do Sol, off. Depois que eu finalizei uma corrida numa festa de São Patrick's Day. Pra quem não sabe, hoje é o dia de São Patrício. Hoje é o dia de São Patrick's Day. Mas os guri, além de roubarem o feriado dos outros, ainda por cima trocaram a data, né? Fizeram no sábado, porque é mais conveniente, não atrapalha a cidade. Mas eu acho que tá certo, concordo. Não ia fazer festa numa segunda-feira de beberagem, né? Mas essa moça tava numa festa lá na Delta Brew Pub, uma cervejaria que tem lá na 18 de novembro, no 4º distrito, por sinal. Uma festa de São Patrick's Day, toda a caráter, por exemplo, por sinal, de verde, com toquinha e o caralho a 4. Enfim, essa foi a última viagem do dia de hoje e a meta foi batida. Eu gostei, de qualquer maneira, não foi sensacional de fato, não foi, mas foi bom, foi sem ócio. Tiveram muito desaforo, é verdade, mas eu consegui me safar dessa grande maioria. Pouca corrida Comfort, muita corrida X, é verdade. Às vezes, nas oportunidades que eu estive com os dias desligados, o Comfort tocou muito pouco, devagar, com demora. Então eu resolvi, para otimizar meu tempo e não ficar parado pensando besteira, trabalhar, né? Baixei a cabeça e trabalhei. E foi bom. Moisés se comportou super bem, deu show na pista também. E tô surpreendido, muito surpreendido positivamente, muito surpreso. Eu não sei. Tô gostando muito do Moisés. Tá se mostrando um baita carro para trabalhar. E não foi por meu esforço, por meu mérito que eu estou com ele, mas
qualquer maneira, tá aqui, né? Tá aqui comigo, dando show, dando risada e cantando pneu pelas ruas de Porto Alegre. Então é isso. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E quem não for, faça aí imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora, bora para casa descansar, porque amanhã tem tudo de novo e de novo. Fui!